vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos para mais uma videoaula de História e dando continuidade ao nosso assunto, a Revolução Industrial, que nós iremos focar aí da página 104, a página 110 e a página 111 e também realizar a atividade 1, 2 e 3 da página 118, que eu peço que vocês reforcem, que vocês façam atividade, assistam a videoaula e ressalto também que não só façam a atividade da disciplina de História, que não só assistam a videoaula de História, mas que assistam a videoaula de todas as disciplinas e que façam as atividades propostas por todos os professores, que vocês não acumulem atividade. Eu sei que não é fácil a gente estudar de forma virtual, de forma remota, né? O ensino remoto não é fácil. Para nós, professores, também não está sendo fácil, mas foi a forma que nós encontramos de levar o conhecimento até vocês, de estarmos juntos, produzindo conhecimento, mesmo de forma virtual, mas que por uma causa nobre, né, que é pela preservação das nossas vidas, que é o bem mais precioso nosso, dos seres humanos, e que vamos continuar nos protegendo e vamos também continuar participando das nossas aulas, né? Fazendo as atividades propostas de todos os professores. A participação de vocês é importante, é muito importante, certo, turma? Então, quando vocês responderem às atividades, vocês respondam às atividades no caderno, escrevam as questões no caderno, colocando a data da aula de História que vai chegar até vocês, de acordo com o horário de vocês, das escolas que vocês estudam, e que vamos juntos construir conhecimento, mesmo de forma virtual. Eu daqui e vocês do outro lado da tela, né? Para que a gente possa realmente produzir conhecimento e que a gente possa ir vencendo esse desafio nesse tempo tão atípico, nesse momento tão complexo das nossas vidas. Mas que tudo isso vai passar e o que é importante é que a gente fique todo mundo bem. A gente, assim também como a nossa família, os nossos familiares. Também, na videoaula, eu vou fazer um breve apanhado do que já estudamos sobre a Revolução Industrial. A gente vai fazer um apanhado do que a gente já viu, fazendo um reforço, revisando. Vocês estão observando aí essa imagem. Essa imagem a gente pode ver crianças trabalhando, que era o trabalho infantil foi um trabalho muito utilizado nesse período da Revolução Industrial, que nós estamos vendo, estudando algumas questões da Revolução Industrial, mas da primeira Revolução Industrial, porque teve a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial e a terceira Revolução Industrial. Nós estamos estudando a primeira Revolução Industrial. Vamos conceituar, revendo aí o conceito. Revolução Industrial é o conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais, caracterizados pela substituição da energia física pela mecânica, né? Que é as transformações que ocorreram no modo de produção. Mas mesmo ocorrendo no modo de produção, elas também vão impactar, vão contribuir para que ocorressem mudanças dentro da sociedade, mudanças sociais também ocorreram. Então, a ferramenta pela máquina, da manufatura pela fábrica.
e representou também mudanças de uma economia agrícola e artesanal por uma economia de base industrial e mecânica. A substituição do trabalho artesanal, que antes o artesão fazia o trabalho todo manual, conhecia passo a passo do seu trabalho, ele dominava o processo do seu trabalho, não é? Então, a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho mecanizado. Então, a gente vai aí ver agora também que teve o quê? A divisão do trabalho, que aumenta a produção e os lucros são revestidos em máquinas, em equipamentos e máquinas. A primeira revolução industrial, como eu já tinha falado, vai ter início em 1760, né? Século XVIII. A Inglaterra é a pioneira e que a matéria-prima usada vai ser o quê? O ferro, o carvão, a energia produzida, utilizada para mover as máquinas é a energia do carvão, vapor do carvão. Então, a revolução na mecanização da produção. A produção deixando de ser um trabalho manual para um trabalho mecânico, com a realização da máquina. Esta mudança iniciou na Inglaterra no século XVIII. E, apesar de ter se iniciado na Inglaterra no século XVIII, mas vai se expandir, vai se espalhar por outros países ao longo do século XIX. O uso da máquinas e fábricas, surgem aí as fábricas, a separação completa dos meios de produção do trabalhador, o regime de trabalho assalariado. O trabalho agora, o artesão, ele vai se tornar operário, o camponês vai se tornar operário, assalariado e vende sua força de trabalho por um salário. Você sabe que os salários não foram altos, eram salários muito baixos. Nesse período também vai fortalecer o sistema econômico chamado capitalismo, que eu peço, se vocês puderem, vocês podem pesquisar, aumentar mais o conhecimento de vocês, pesquisando em outras fontes, que vem a ser o sistema econômico chamado capitalismo. Que eu vou dar uma definição aqui rápida, vou dar uma explicada breve, em que outra aula eu vou retomar para que a gente entenda melhor que o advento da Revolução Industrial, o capitalismo, ele vai se fortalecendo, que o sistema capitalismo é um sistema econômico. O nosso país é um país capitalista, assim como vários países do mundo. O sistema econômico que se consolidou no mundo, né, é o sistema econômico chamado capitalismo. É um sistema econômico baseado na legitimidade de bens privados, a propriedade privada, que a propriedade tenha dono, e em restrita liberdade de comércio e indústria. O Estado, enquanto Estado, não participa muito das relações comerciais, com o principal objetivo de adquirir lucro. O sistema econômico do capitalismo, o principal objetivo é adquirir lucro. É tanto que aquele que não tem capital, quer dizer, dinheiro, para investir, para garantir lucro, vende sua força de trabalho, que por isso os trabalhadores são chamados assalariados, que surge também o termo proletariado, que já expliquei em aula passada, na aula passada, que vem a ser o termo proletariado. Que esse termo proletariado vai surgir aí no advento da Revolução Industrial. Os trabalhadores, os operários, eles não tinham capital, eles não tinham dinheiro para investir em mais capitais, para investir nas fábricas, para investir nos meios de produção. Como eles
vendiam, só tinham os filhos, eles foram chamados também de proletariados. Aí surge dentro da sociedade inglesa, nesse período, dois grupos sociais marcantes, que quando vocês verem esses dois grupos, vocês já vão relacionar também a esse momento da Revolução Industrial, que são proletariado, que se refere aos trabalhadores, aos operários, e a burguesia, os burgueses, que são os donos das fábricas, também chamados os capitalistas. Então, o sistema econômico, capitalismo é isso, é o sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados, na irrestrita liberdade de comércio e indústria, com o principal objetivo de adquirir lucro e a contratação da mão de obra em troca de um salário. O trabalhador vende a sua força de trabalho. Então, estamos aí, agora vamos dar aqui ao nosso slide. Vamos lá. Temos aí, só reforçando, como vai ser, né, a nossa videoaula 1 de História, capítulo 5, Revolução Industrial, destacando as páginas 104, 110, 111 e respondendo a questão explorando a imagem da página 110 e as questões 1, 2 e 3 da página 118. Atenção, alunos, vocês só irão responder as questões 1, 2 e 3 da página 118. Desculpem. Vocês irão responder só essas 3 questões. Certo, turma? Vamos lá. Então, o estilo da vida da burguesia é um contraste. Enquanto o trabalhador, enquanto o operário, o assalariado, o proletariado, ele vivia numa vida precária, né, que todos os membros da sua família trabalhavam e ganhavam baixos salários, né, vivendo muitas vezes nas vilas operárias, que na sua casa não tinha nenhum conforto, uma vida marcada de muita pobreza. A burguesia, os donos das fábricas, eles ostentavam verdadeiro luxo. Eles viviam em verdadeira ostentação luxuosa. Então, era por isso que era um contraste, né? Os trabalhadores vivendo na miséria, ganhando salário baixíssimo, que não davam para sobreviver, para garantir a sua sobrevivência, né, na sua família. A família toda do operário trabalhavam, até crianças. Há crianças que começavam, se tem registro, que a criança começava a trabalhar com 9 anos de idade e que vivia numa vida muito difícil. É tanto que eu já falei em aulas passadas, para que o trabalhador tenha algumas conquistas, alguns direitos que ele tem hoje, foi fruto da luta de trabalhadores ao longo da história. E essa luta começa aí do advento da Revolução Industrial. Então, temos aí o contraste social presente nas cidades industrializadas era muito grande. Enquanto os trabalhadores de classe operária viviam em péssimas condições de vida, os donos das fábricas viviam em residências luxuosas e confortáveis, situadas em bairros distantes das fábricas. O dia a dia de uma família burguesa era marcado por diversos compromissos sociais, como jantares, festas e passeios. O que a gente pode fazer, né, contextualizando com os dias atuais, não é tão diferente, infelizmente, né? Que as pessoas que têm mais condições, mais dinheiro, elas usufruem dos bens culturais para se ter uma vida digna, que até nos dias de hoje,
né? A gente pode fazer uma paralelo aí, vocês podem refletir que não está tão distante essa realidade do século aí 18 na Inglaterra, no advento da primeira revolução industrial, não está tão distante de uma realidade de uma família de trabalhadores para uma família de empresário, para aqueles que detêm o dinheiro dentro de uma sociedade. Vocês podem fazer até uma comparação da nossa sociedade, da sociedade na qual nós vivemos, aí que não está tão distante. Que no caso do Brasil, né, nós vivemos em um país, infelizmente, onde a desigualdade social é muito grande. Menos de 1% da população brasileira é que detém, usufrui das riquezas produzidas pelo Brasil. E nós estamos passando também um momento muito difícil, e que as pessoas estão cada vez mais pobres, empobrecendo, que se tem registro até de muitas pessoas estarem passando fome, falta de alimento. Isso é preocupante. Além do contexto de enfrentarmos todo esse problema, né, dessa guerra sanitária, de problema de saúde, enfrentamos também problemas de sobrevivência. Infelizmente, que muitas famílias estão passando por necessidades, falta de alimentos. Nós temos aí a especialização do trabalho nas fábricas. Como eu tinha falado, e vou reforçar, com o advento do trabalho artesanal, o artesão, ele conhecia todo o processo do seu trabalho, ele dominava todas as etapas do seu trabalho. Quando o trabalho manual, ele vai ser trocado pelo trabalho da maquinofatura e surge as fábricas, aí vai existir aí a especialização do trabalho. E também dessa especialização do trabalho surge o chamado trabalho em série ou a divisão do trabalho, que cada operário vai ser encarregado de desenvolver uma atividade dentro da fábrica e que ele vai perdendo a autonomia do seu trabalho, porque ele só realiza uma etapa do trabalho. Isso porque para se garantir que mais mercadorias fossem produzidas, para o aumento da produção, e que essa rotina também, essa divisão do trabalho, e que esse trabalho especializado vai também gerar, em muitos casos, a questão do quê? Do desemprego. Porque trabalho com a máquina e a especialização, e muitos aqueles operários que não se encaixavam vamos dizer assim, essa especialização, foram demitidos. Então, para aumentar sua lucratividade, para aumentar o lucro, porque se aumenta a produção, aumentava também o lucro. As indústrias começaram a organizar cada vez mais o sistema de trabalho fabril. Aí vem o trabalho em série, vem a divisão do trabalho, o operário realizando só uma etapa, acelerando o ritmo da produção e diminuindo consequentemente seu custo. A produção era maior e o custo menor, e por isso que garantia o que? Lucro ao burguês, lucro ao capitalista, lucro aos donos das fábricas. A organização do trabalho nas fábricas passou a impor uma rígida rotina de trabalho. Tem registro que se trabalhavam até 16 horas por dia, uma jornada alta, longa. Hoje, qual é a jornada de trabalho? 8 horas por dia, mas que já houve mudança nas leis trabalhistas, que se tem registro que passa a ser 12 horas de trabalho. Que muitos ainda trabalham 8 horas por dia. Mas que nesse período aí do advento da Revolução Industrial, os trabalhadores chegavam a trabalhar 16 horas por dia. Uma jornada exaustiva. Então, promovendo uma maior especialização do trabalho. Observem aí os operários em uma fábrica. Essa imagem aí.
Temos aí o dia a dia do trabalhador. Então, eu estou reforçando. Os operários ingleses geralmente acordavam bem cedo, por volta das 5 horas da manhã, iam trabalhar nas fábricas, eles operavam as máquinas, por isso que o termo operário, e produziam grandes quantidades de produto. O cotidiano, o dia a dia dos operários eram bem cansativos. Eles chegavam a trabalhar, olha aí, 16 horas por dia e não tinham direito a férias. O ambiente de trabalho era degradante, por isso que as fábricas eram insalubres, ambientes doentios, pois elas eram que escuras, úmidas e com pouca ventilação. E além do mais, havia registro de muitos acidentes do trabalho. Quando acontecia esses acidentes do trabalho, o trabalhador, o operário, eles não eram indenizados, eles eram entregues à própria sorte. E que também nas fábricas existia o quê? Os operários, eles não podiam parar. Eles eram essas 16 horas em trabalho cansativo, repetitivo. Eles não podiam parar. E se parasse por alguma coisa, eles eram sempre vigiados por um feitor. E se tem registro também que muitas fábricas, muitos operários receberam que agressões físicas. Eles eram castigados fisicamente. Assim também como as crianças. Vocês observem aí a imagem aí e o ambiente da fábrica, os trabalhadores trabalhando. Eles não podiam parar. Eram de 16 horas de produção, movimentos repetitivos. Nós temos aí também, que eu já falei, o trabalho das mulheres e crianças. Era muito comum, foi muito comum, a mão de obra infantil e feminina foi muito usada no advento da Revolução Industrial. Por que usava tanta mão de obra feminina como infantil, como a mão de obra de crianças? Porque as mulheres e crianças trabalhavam as mesmas horas, exercia as mesmas atividades e ganhava bem menos do que os homens. Se os salários dos homens eram baixos, o das crianças e mulheres era pior ainda. Então, por isso que a criança, ela começava a trabalhar com 9 anos. E que muitas também, suas mães saíam para trabalhar e muitas crianças, as mais velhas, cuidavam das mais novas. Então, aí, as mulheres formavam uma importante parcela da mão de obra industrial no início do século XIX. Cerca da metade dos trabalhadores das fábricas eram mulheres. As operárias não tinham direito à licença maternidade e recebiam salários mais baixos que dos homens. E a mãe não tinha direito. Se tinham filhos, quando tinham filhos, tinham que voltar para as fábricas, para o trabalho. Essa conquista de licença maternidade, todos esses direitos que os trabalhadores têm atualmente, foi fruto do quê? Da luta de trabalhadores ao longo da história. Aí vamos ver o trabalho das crianças. Quando atingiu a idade de 9 anos, as crianças pobres começavam a trabalhar. Elas trabalhavam até 10 até 12 horas por dia e recebiam salários muito baixos. Era comum a ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo as crianças, que por serem menores e mais frágeis, elas tinham dificuldade em operar as máquinas. Foi como eu tinha explicado na aula passada. Se tem registro que muitas crianças foram mutiladas, perderam mãos, dedos. Por quê? Como no início da Revolução Industrial,
as primeiras fábricas eram fábricas têxtil, de tecido. E aos fiar, as máquinas de fiar. Então, para quando a linha enrolava, como a criança tinha um dedo pequeno e fino, elas usavam muitas vezes as mãos para desenrolar as linhas. E nisso aí, às vezes a máquina começava a funcionar e que foi nisso que muitas crianças perderam dedos e mãos. E além, quando elas também cochilavam, porque se trabalhar de 10 a 12 horas por dia, e elas começavam a trabalhar cedo, muitas crianças cochilavam. E às vezes também, por isso também que acontecia acidente com elas. E que elas também recebiam castigo dos feitores. Então foram a vida difícil desses trabalhadores. Né? Para que fosse proibido o trabalho infantil, foi também fruto da luta dos trabalhadores ao longo da história. Aí nós temos aí a imagem, essa imagem, né, que vocês estão vendo aí, a questão da imagem, tem aí, que tem a pergunta aí, explorando a imagem. Aí observe a fábrica de alfaiates mostrado no detalhe acima. Responda a imagem. Representa adequadamente o significado da frase. Justifique sua resposta. Olha. Nessa cédula aparece uma frase em inglês que tem o seguinte significado: a divisão do trabalho na indústria de alfinetes e o grande aumento da produção que ela resulta. Aí vamos observar. Aí tem dizendo o quê? Que na imagem, né, o que se tem a resposta aí da imagem é que é uma resposta pessoal. A resposta aí que vocês podem botar é que se aumentava aí a questão que da divisão, se tem a divisão do trabalho para se ter o que? O lucro. Foi preciso que houvesse a divisão do trabalho para se garantir o que? A questão do lucro. Tanto a questão do lucro e também com a divisão do trabalho, o trabalhador, ele não tem mais autonomia do seu trabalho, ele não tem mais autonomia de quanto o seu trabalho vale, e por isso que como no advento da Revolução Industrial, o salário do trabalhador era baixo, ele perde também essa consciência do quanto gastava, né, dos meios de produção que eram utilizados para a realização do seu trabalho. Então, uma resposta pessoal que vocês podem colocar que essa divisão do trabalho ela resultou na questão de quê? Do lucro, para se ter mais lucro. Para que era preciso que houvesse a divisão do trabalho para se ter mais, para se produzir mais e, consequentemente, se ter mais lucro. Só que esse lucro não ia para o trabalhador, esse lucro era destinado a quem? À burguesia, aos burgueses, aos donos das fábricas. Agora nós vamos para as nossas questões. E vocês vão copiar aí as questões no caderno. Vocês vão deixar essas questões copiadinhas no caderno. Vocês podem responder de acordo com a palavra de vocês, desde que esteja dentro do contexto. Eu sempre reforço isso, né? Porque na história não existe uma resposta pronta e acabada, mas tem que estar dentro do contexto. Aí tem questão 1. Só responda essas 3 questões, viu, turma? A questão 1, a questão 2 e a questão 3 da página 118. Porque o que nós já vimos tem condições, tanto a aula passada como a aula de agora, a videoaula de hoje, dá condições de vocês responderem. Ajuda vocês a responderem essas 3 questões. E que vocês também vão ao livro, leiam o livro, que podem também aumentar o conhecimento de vocês, ampliar o conhecimento de vocês, indo também a outras fontes. Eu deixo como sugestão, que eu já comentei na aula passada, mas que também vou comentar agora, nesta videoaula de hoje,
Se vocês tiverem condições, assista o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que vai fazendo um paralelo, mesmo sendo uma obra de ficção, um filme, mas faz um paralelo com o nosso assunto, que vocês podem assistam e que vocês podem até depois trocar através do Zap, comentário com os colegas, ou até com o próprio professor de vocês, certo? Com os meus colegas professores, alguma questão, vocês podem até estar dialogando com eles. E deixo claro também, ressalto também, que existem vários outros filmes que tratam dessa temática, mas que eu deixo como sugestão, uma dica de sugestão, o filme Tempos Modernos, certo? Então, vamos para a correção da nossa atividade. Explique o que eram as manufaturas. Então, nas manufaturas, o artesão trabalhava em casa, auxiliado pela família, produzindo a encomenda de empresários que lhe forneciam a matéria-prima. Combinavam a realização de determinada tarefa em troca de um pagamento. Cada artesão ficava encarregado de uma tarefa específica no processo da produção. Aí nós temos aí a letra, aliás, a segunda questão, o 2. Por que a Inglaterra foi pioneira no processo da industrialização? Aí nós vimos o que vocês podem ir naquele questão do que contribuiu para o pioneirismo inglês. O acúmulo de capitais foi um dos principais motivos do pioneirismo inglês no processo de industrialização. Os burgueses, a partir do século XVI, conseguiram acumular capitais por meio de exploração comercial das colônias da América e da África, disponibilizando a disponibilidade também de mão de obra, entre outras questões. Nós vimos também que muito acúmulo, do dinheiro que a burguesia utilizou para investir no advento das fábricas foi levado daqui, da América e também da África, da exploração do comércio das colônias da África e da América. E que a Inglaterra também enriqueceu muito com o ouro levado daqui do Brasil. Aí a terceira questão, o 3. Como era o dia a dia e as condições de trabalho dos operários nas fábricas inglesas no início do século XIX? No dia a dia das fábricas, os trabalhadores operavam as máquinas e produziam grandes quantidades de produtos. O cotidiano dos operários era muito cansativo. Trabalhar até 16 horas por dia, não tinham direito às férias, o ambiente de trabalho era degradante, insalubre, as fábricas eram escuras, úmidas e com pouca ventilação. E assim também os operários eram sempre vigiados por um feitor. Era comum acontecer acidentes de trabalho. Nesses casos, os operários não recebiam ajuda financeira ou médica. Eles eram entregues à própria sorte. Então, turma, a nossa videoaula está terminando. Nós vamos ficando por aqui. Espero que todos vocês fiquem bem e estejam bem. Até o nosso próximo encontro. Até a próxima. Alunos.